a influência da filosofia renascentista na ciência. Bem, inicialmente vamos fazer um paralelo em relação à cultura e à ciência. Nós vemos, a cultura do povo também é muito associada com a ciência, principalmente, no valor dela, no que ela é aplicada, como, por exemplo, país que tem um lado mais bélico, como Coreia do Norte, acabam envolvendo sua ciência com armas. E cada país, por exemplo, vai ter uma doença que permanece mais naquele local. Então, cada cultura, cada lugar vai desenvolver a ciência para se favorecer. Aí, isso é meio complicado de explicar porque é tudo muito interligado, mutual e recíproco. Mas o Renascimento, com essa ideia de focar no homem, distanciar da religião, foi meio que uma abertura para a ciência moderna, porque antes a razão de tudo era Deus. E esse período foi o período de ou nascimento ou revolução de várias ciências. Na Idade Média era basicamente Deus era o centro de tudo. Aí, nessa época, como tinha essa questão de questionar, usar muito a razão, surgiram vários cientistas que permanecem influentes até nos dias atuais, como Nicolau Copérnico, Galileu Galilei e inclusive Francis Bacon, que criou o método científico, e Isaac Newton. E por que esse momento foi tão importante? Justamente porque eu falei, foi o meio que o período que ou revolucionou ou nasceu ciências sociais, como a política, com Nicolau Maquiavel, que foi transformado novamente, Isaac Newton, que deu uma bela revolucionada na física, e isso abriu porta para os outros cientistas continuarem desenvolvendo essas ciências ao longo dos séculos. Então, tem áreas artísticas, humanas, exatas, etc. E essa influência continuou até os dias atuais, que a gente tem, por exemplo, equipamentos muito avançados, vários debates, livros, críticas. Então por isso que esse período foi tão importante, meio que uma grande abertura de olhos assim, em relação ao mundo. E isso causou, por exemplo, o iluminismo foi meio que inspirado nesse período, causou a Revolução Francesa. O capitalismo acabou nascendo mesmo nessa época, permanece até os dias atuais. Então foi uma grande virada de chave no mundo. Chamamos de Renascimento o movimento de renovação intelectual ocorrido na Europa dentro da transição do feudalismo para o capitalismo. Esse período marcante da história europeia foi caracterizado por grandes conquistas culturais ocorridas durante os séculos XIV e XVI. Não se pode entender o Renascimento como limitado à arte e à ciência, mas sim como uma mudança nas formas de sentir, pensar e agir em relação aos padrões de pensamento e comportamentos vigentes na Idade Média. Uma das principais características do Renascimento é o universalismo, que pode ser percebido no campo da educação renascentista, legitimada pelos avanços em várias áreas do conhecimento. Essa característica pode ser observada ainda através da busca pelas diversas áreas do saber de alguns renascentistas. Nesse período, houve a expansão de escolas e universidades com a inserção de disciplinas relacionadas à humanidade na grade curricular dos cursos. O racionalismo foi um movimento cultural situado entre os séculos XVI e XIX, e o que o racionalismo buscava era conhecer a essência. Por isso, não se prendia aos fatos do mundo sensível, mas afirmava que a razão humana poderia transcender e chegar ao conhecimento de realidades transcendentes, pela força da abstração e das concatenações racionais. O racionalismo afirma que todo conhecimento humano advém da pura racionalidade e do intelecto. Os racionalistas defendem que as ideias surgem de pura e simples capacidade racional e impulsionam o intelecto, formando os conhecimentos com base nas leis universais da razão. Existem algumas características do racionalismo, começando pela relação dele e o Renascimento. O pensamento racionalista marcou a mudança de mentalidade propiciada pelo Renascimento. Já na relação entre o racionalismo e o empirismo existe meio que um combate, porque o empirismo prega que o ponto de partida para os conhecimentos é a própria experiência. E no racionalismo cartesiano, ele é dado por René Descartes, que para esse filósofo e matemático havia três funções de ideias: as adventícias, que eram representadas pelas ideias que abordam por meio de informações obtidas pelos nossos sentidos; as factícias, que as ideias que têm origem da nossa imaginação;
e as inatas, que não dependem da experiência e estão na nossa mente ao nascermos. O antropocentrismo surgiu na Europa no fim da Idade Média. Ele considerava o homem centro do cosmo. O antropocentrismo sugere que o homem deve ser o centro das atenções, da expressão cultural, da histórica e da filosófica. Agora vamos falar sobre a diferença entre o teocentrismo e o antropocentrismo. O teocentrismo, Deus está no centro do mundo, está relacionado à religião, cujas coisas são assim porque Deus colocou dessa forma no mundo. E o teomocentrismo foi um conceito muito difundido durante a Idade Média, onde a religião possuía um lugar de centralidade na vida da população. E, como consequência, este momento na história europeia marca a separação entre a teologia e a filosofia, resultado do surgimento do humanismo renascentista, que eleva o antropocentrismo à ideia central. É chegada uma nova era, onde um tempo que valoriza a razão, valoriza o homem e a matéria, onde ter prazer em viver não é mais visto como universalmente como um pecado. O surgimento do antropocentrismo causa, no mesmo tempo, um declínio escolasticismo, pois os novos intelectuais demonstravam interesse primordial pela leitura secular. As preocupações dos filósofos humanistas, desenvolvidas nos séculos posteriores, giram em torno de 3 grandes temas: o homem, a sociedade e a natureza. Estes novos filósofos eram questionadores críticos que não hesitavam o seu pensamento. Um ser racional que valoriza questões ligadas à matéria, o retrato do homem renascentista que acredita que tudo pode ser explicado por meio da razão e da ciência. Os renascentistas não negavam a existência de Deus, porém eles acreditavam que os interesses com o bem-estar humano na Terra deveriam ser colocados em primeiro plano. Essa centralização da figura humana dá origem a uma das bases do renascentismo, o movimento humanista. É neste contexto que os ideais da antiguidade clássica passam a ser resgatados, inclusive com o retorno da produção da mitologia greco-romana nas obras criadas a partir deste período. Algumas características do humanismo são: o pensamento humanista tem como base a forte rejeição dos valores formais da cultura medieval, a valorização dos ideais e formas de expressão, na literatura e nas obras artísticas da antiguidade greco-romana, a criação do homem como ser racional, o espírito crítico e o livre-arbítrio, e também o homem como autor e destinatário de todo o saber. O humanismo foi um amplo movimento de renovação filosófica que acompanhou todo o período do renascentismo e é muitas vezes interpretado como uma das causas principais e também como a sua expressão mais autêntica e significativa. O individualismo representou uma das importantes características do Renascimento associado ao movimento humanista, que é: o homem é colocado em posição central e passa a ser regido não somente pela Igreja, mas também por suas emoções. Assim, ele torna-se um ser crítico e responsável por suas ações no mundo. Assim, o individualismo remonta ao contrato social e às origens do pensamento democrático, e à rejeição do poder político legitimado pelo direito de dinástica herança, ou pela vontade divina. Consolida-se assim a concepção de indivíduo como ser uno, livre e responsável por seus próprios atos, que é o cidadão moderno, que é a célula mínima do Estado democrático que lhe garante contratualmente direitos e deveres.